Olá, meus amigos que estão ligados aí no canal Esporte Grupo Independente no YouTube. Um grande abraço para todo mundo. Aproveita já para se inscrever no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho também para receber a notificação. Sempre que a gente gera um conteúdo novo, você vai receber ele no seu smartphone ou também no seu computador. Tudo bem, Filipinho? Como é que tá? Tudo bem, Moisés? Um abraço aí para a galera que está sempre nos acompanhando. Também, né? Vou solicitar aí a galera para poder acessar o nosso canal no YouTube e deixar a sua inscrição lá para gente. Bom, é uma sexta-feira muito especial porque a gente vai viver mais uma vez o Clássico Grenal 431, que vai ser a final do Campeonato Gaúcho desse ano. Lembrando, nos últimos anos não foi tão comum assim Clássico Grenal. Ano passado foi Grêmio e Caxias, ano retrasado foi Clássico Grenal, 18 o Grêmio encarou o Brasil de Pelotas, em 2017 teve o Novo Hamburgo contra a equipe do Internacional Novo Hamburgo campeão. O Inter, para quem não lembra, a última vez que ganhou o Campeonato Estadual foi em 2016, contra o Juventude, não contra o Grêmio, naquela sequência, né, que o Internacional faturou de 2011 até 2016 o Clássico Grenal. A última vez que o Inter ganhou do Grêmio na final do Campeonato Estadual foi 2015. Diego Aguirre era o técnico do Internacional, era um técnico estrangeiro. É verdade, Moisés. E esse clássico que está se aproximando, ele ganhou alguns ingredientes importantes para o Internacional, né? Porque a Libertadores da América, ela acabou saindo um pouco da rota daquilo que o Internacional imaginava. O Inter imaginava chegar para essa decisão do Campeonato Gaúcho com a sua vida decidida já na Libertadores. E agora tem esse ingrediente no meio de duas partidas importantes, que são a decisão do Campeonato Gaúcho. Tem esse jogo do Olímpia que virou uma grande decisão também. Virou, Filipinho, o Inter tinha a classificação na Libertadores na mão, até a metade do segundo tempo contra o Táchira, era melhor na partida, controlava o adversário e daí desandou. O Internacional começou a errar muito, o Marcelo Lomba já tinha trabalhado, mas o Inter estava suportando o jogo e depois toma a virada na reta final. Ontem, em casa, eu não estava imaginando que o Always Ready perderia pontos para o Olímpia. Ele perdeu o jogo quase aos 49 do segundo tempo. E daí todo mundo ficou com 6 pontos. Nem tanto pela qualidade, né, dos bolivianos, mas muito mais pela altitude, né? E o time conseguiu, o Olímpia, uma vitória no apagar das luzes, o que acabou modificando completamente a situação da chave. Tá todo mundo com 6 pontos e o grande drama, né, Moisés? Claro que a gente sabe, tecnicamente, o Inter é superior e pode vencer o Olímpia aonde for. Se é no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, não interessa onde ele pode vencer. Agora, se ele não vence e o Olímpia vai fazer uma guerra, porque o Olímpia sabe que para se classificar também depende desse jogo, ele tem um tropeço do Inter. Na outra partida tem o Deportivo Táchira e o Always Ready fora da altitude, os venezuelanos vencendo o jogo, as duas equipes vão a 9 pontos e aí se enfrentam na última rodada. E o Inter só pode chegar a 9. Se tiver um empate dessas duas equipes, é só chegar a 10 pontos e terminou a Libertadores para o Inter. Então, claro, a gente acredita muito na vitória do Colorado, mas que esse jogo ganhou um drama diferente, com certeza ganhou. É que se a gente olhar tecnicamente, Filipinho, o Inter jogou contra o Olímpia há bem pouco tempo, ganhou o jogo por 6-1, então foi uma vitória bem importante, o Internacional apresentando um grande futebol, cheio de soluções, mas se nós olharmos principalmente os jogos fora, vamos lá, vamos começar pelo Clássico Grenal. O Clássico Grenal, o Inter era favorito. O Grêmio estava em meio a uma crise técnica, o Grêmio tinha Estava se reestruturando o Grêmio de novo como time, né? E era um elenco jovem, era um time novo, um time que não estava muito pressionado, mas a gente sabia que tecnicamente o Internacional era melhor, perdeu. Contra o Juventude, mesmo que o jogo foi na montanha e o gramado era muito ruim, o Internacional jogou pouco e perdeu. Contra o Always Ready tem o problema da altitude, mas ontem o Olímpia, que tomou 6 do Inter, ganhou lá. O Inter foi lá e perdeu. E contra o Táchira, para mim foi o jogo em que o Internacional, talvez, dessas partidas citadas, talvez teve o melhor rendimento, porque ele fez um primeiro tempo importante, com algumas boas soluções, mas caiu muito de rendimento no segundo tempo, quando acha o gol. E daí, quando acha o gol, para de jogar. E o Internacional toma a virada no final. Então, o Inter vai ter que fazer o quê? Confirmar que ele é melhor, de novo contra um time que é inferior tecnicamente comparado ao elenco do Internacional, que é o Olímpia. E o que mais chama atenção é que o Independente Del Valle chamou atenção nos últimos anos porque o Miguel Ángel Ramírez colocou um futebol bem elaborado, um futebol bem jogado, mas tem uma situação que chama atenção. É o aproveitamento dele também lá na equipe equatoriana, porque em casa o aproveitamento superava 85%, fora de casa, mal e mal passava 30%. Pois é, e daí eu lembro aqui, Filipinho, do aproveitamento do Odair Hellmann.
que era ótimo em casa, e fora ele não conseguia render nem perto daquilo que rendia fora do estádio Beira-Rio. Então, tem um determinado momento na Copa do Brasil, por exemplo, que o Guerreiro fala, né? Em casa a gente resolve. No Beira-Rio a gente vai resolver, e depois não conseguiu confirmar também no estádio Beira-Rio. Mas foi uma derrota rara do time do Odair, que era implacável no Beira-Rio, mas fora de casa não conseguia fazer campanhas. Felipe, vamos falar da classificação do Grêmio na Sul-Americana? Vamos lá, né? Até porque foi uma boa classificação, o Grêmio faz uma grande Sul-Americana. Alguns podem tratar como uma obrigação, mas o Grêmio fez a sua obrigação então, se a gente entende desta forma, superou praticamente todos os adversários e agora se dá o luxo de, inclusive, em meio aos jogos do Clássico Grenal, né, da decisão do Campeonato Gaúcho, utilizar um time reserva, de repente muitos jogadores nem viajando e tendo o desgaste de ir para a Venezuela. Agora, Felipe, o Grêmio apresenta alguns jogadores que vão confirmando aquilo que se imaginava, mas outros jogadores estão jogando até um pouco além da expectativa. O Ferreirinha está muito bem. O Ferreirinha, hoje, na minha avaliação, no 1 contra 1, talvez seja o principal jogador do futebol brasileiro hoje. Olha só, o Jeromel, para mim, é uma surpresa, voltou muito bem, Felipe. O Jeromel a gente conhece, mas muito tempo fora, né? Uma lesão relativamente séria, voltou muito bem o Jeromel. Eu acho que ele... O Jeromel em campo já muda muito, né? A maneira do Grêmio jogar, a postura dele, é muito competitivo. A confiança de quem está do lado dele, né? Acaba aumentando bastante, tendo o Jeromel ao lado. Diego Souza continua o mesmo. Um jogador que está surpreendendo é o Luiz Fernando. Luiz Fernando tá jogando uma bola que até agora no Grêmio ele não tinha apresentado nem com o Renato, nem com o Thiago Gomes, mas agora com o Thiago Nunes me parece que ele chega no seu melhor momento. É um jogador muito útil, jogador de esquema, fazendo corredor pelo lado direito. Ele faz aquela função que o Alisson estava fazendo, né? Por mais que ontem talvez tenha sido o jogo mais abaixo dos últimos, mas realmente ele já é um jogador bem superior em relação àquele que o Grêmio renovou o contrato e que o torcedor ficou muito chateado, porque entendia que estava trancando, de repente, a projeção de alguns meninos da base, né? Mas ontem, Felipe, se a gente fizer uma comparação com o Alisson, eu acho que ofensivamente ele, mesmo não jogando bem, talvez tenha sido o jogo mais abaixo dele mesmo, acrescenta mais. Ele entrega mais que o Alisson. Com certeza. O Alisson é muito mais tático, né? Mas lá na frente é um jogador que não faz muitos gols, que não é muito de drible, é um jogador de mais jogo apoiado, né? Mas o Grêmio, ele confirma a sua classificação, chega a 12 pontos na Copa Sul-Americana e agora nas últimas 2 rodadas, contra o Aragua e também contra o La Equidad, ele tem uma situação de administração na competição, ou seja, ele tem que fazer um ponto. Não precisa, mas ele, né, matematicamente, para não depender de nada, ele precisa fazer um pontinho. A matemática ainda não confirmou, porque o Grêmio teria que perder as 2 e o Lanús vencer as 2 que ainda tem. La Equidad e o Aragua estão eliminados já, mas vamos combinar, né? O Lanús até acho que pode fazer os 6 pontos pelos adversários que tem pela frente, mas o Grêmio não vai perder a possibilidade de classificar num grupo que tem 2 adversários bem frágeis e tem o Lanús, que era o adversário mais complicado, que o Grêmio superou 2 vezes. Convido você para se inscrever no canal Esporte Grupo Independente, ative o sininho para receber a notificação de todo o nosso material, de todo o conteúdo que a gente está gerando aqui no Esporte Grupo Independente pelo YouTube. Escalação do Inter para o Clássico Grenal. Guerreiro fora. Patrick me parece que fica somente para o segundo jogo do Clássico Grenal, seria uma grande surpresa. Importante a gente falar para quem está acompanhando o nosso canal. O Internacional não divulga mais nem a relação, e o Inter, nas últimas semanas, raramente tem falado clinicamente dos seus jogadores. O departamento médico não tem emitido, assim, tantos comunicados, tem falado muito superficialmente em relação à condição dos atletas. Mas já dá para praticamente afirmar que Patrick está fora, Guerreiro está fora, e o Tyson, esse vai fazer muita falta, não está inscrito, né, Felipe? Esse não pode jogar de forma alguma, né? Nem primeiro, nem segundo confronto, né? Já no lado do Grêmio tem algumas questões importantes aí de jogadores que podem voltar, mas terminando a avaliação aí sobre o time do Internacional, o Inter vai ter o Marcelo Lomba, Rodinei vai ser confirmado, né? Pelo lado direito, até porque a gente viu que o Saravia ainda não tem as melhores condições e o Heitor também está fora, né? Está fora. Tá lesionado. Bom, Lomba e Rodinei, certo que vão para o jogo. Certo. Aí começam as dúvidas, né? O Cuesta joga, mas aí o seu companheiro fica um pontinho de interrogação. Aí se joga o Lucas ou joga o Zé Gabriel, que está sendo contestado aí pelo torcedor. O Lucas foi muito bem no Clássico Grenal, que o Grêmio venceu por 1-0, só que, curiosamente, depois do Clássico Grenal, ele não teve mais muita chance não no time do Inter. E daí o Zé Gabriel começa a ser titular. É mais ou menos, tu vai para um concurso e tu é aprovado no concurso, e aí tu não é chamado nunca.
E o Zé Gabriel, Filipinho, ele chega num momento em que eu entendo um pouquinho também a maneira como o treinador vai conduzir esse processo. Ele está sendo muito queimado pelo torcedor, muito cobrado pelo torcedor e até pela imprensa, porque todo mundo está vendo que o Zé Gabriel não está bem. Se o treinador tira ele agora, de alguma maneira ele está fazendo o óbvio, mas também está concordando com a maioria, mas não deixa de estar queimando um pouquinho. A gente sabe que é assim no futebol. Agora, a pergunta que eu faço é, como depois de tantas atuações ruins do Zé Gabriel e de uma boa atuação do Lucas Ribeiro no Clássico Grenal, como é que tu vai deixar o Lucas no banco? São duas situações. Tu está punindo um jogador que já mostrou tecnicamente ser muito bom. Ele na reta final do ano passado, e ele assume a titularidade do Inter num momento importante, né? Numa reta final, num momento de exigência do atleta, e ele consegue superar tudo isso e não vai ganhando oportunidades. E vai inviabilizando, inclusive, a permanência do Zé Gabriel no Inter. Então, são duas situações. Tu pune quem está bem e tu está punindo aquele que não está muito legal e que lá na frente tu poderia recuperar. Vai acontecer o capítulo Bressan aí, na história do Zé Gabriel no Inter. Se é que já não está acontecendo. O Zé Gabriel está sendo muito cobrado, é jovem, repito, eu gosto do Zé Gabriel, acho ele um bom jogador, ele foi volante, ele chegou a ser segundo volante, daí foi puxado para a primeira função e agora como zagueiro ele alterna. Boas atuações, algumas atuações que, poxa, agora o Zé Gabriel vai decolar e daqui a pouco ele cai em desgraça, como foi o jogo da última terça-feira, que ele estava fazendo um jogo relativamente seguro, mas ele entrega o gol. E daí fica muito marcado para isso. Mas eu faço uma pergunta, até para quem está nos acompanhando. O que foi pior? Foi ver o Zé Gabriel falhar daquele jeito ou o Edenilson e o Lomba, que são dois jogadores extremamente experientes, né? Nessa hora, e é importante que o torcedor entenda, e até uma crítica, né, para o torcedor, às vezes que pega muito no pé de um jogador e que realmente o Zé Gabriel falhou, só que se deu muita atenção para o lance dele e talvez o lance mais bizonho da partida, não é que não se deu importância, foram criticados sim, mas não com a mesma dimensão do Zé Gabriel. Quer dizer, é o preço que se paga quando tu não tem um nome assim, né, como o Edenilson e o Marcelo Lomba, por exemplo. Lomba, Rodinei, Lucas ou Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. No meio de campo, Felipe, me parece que várias funções a gente pode afirmar que esses jogadores serão titulares. O Edenilson titular, Dourado titular, Maurício titular e eu tô achando que o Praxedes vai jogar como titular. E aí ele pode fazer um meio de campo muito parecido com o que terminou a temporada do ano passado, né? E que jogou o primeiro Grenal. Jogou exatamente com o Praxedes, tanto que o Praxedes perde a grande chance do Inter no final do primeiro tempo. É verdade. E na frente, Felipe, Thiago Galhardo, eu não tenho dúvida nenhuma. E daí, para mim, o Palácios está um pouco na frente, mas ainda Yuri e Marcos Guilherme correndo por fora. Eu não sei qual foi a avaliação feita, né? E o torcedor queria muito, né, que isso acontecesse, de ver Galhardo e Yuri Alberto jogando juntos. Os dois estiveram juntos na última partida e não aprovou, né? Agora, não dá para uma partida também você fazer uma avaliação tão forte em cima do que aconteceu. Acho que pode sim pintar o Yuri Alberto, mas eu não sei se ele não vai se utilizar de dois jogadores que têm uma recomposição e uma organização tática um pouco melhor do que o Yuri. Eu não consigo imaginar o meio de campo do Internacional com muitos jogadores com capacidade ofensiva sem uma reposição tática rápida. O Marcos Guilherme é um jogador ofensivo. O Yuri Alberto é um jogador ofensivo. Se a gente pegar, Filipinho, o próprio Palácios é um jogador do meio para frente. Sim. Ele recompõe, mas ele recompõe muito mais para número, para ter um jogador a mais lá atrás para recompor, mas ele não defende tão bem. O Praxedes, para mim, ele ataca muito bem, eu acho que ele faz bons ataques, ele é um jogador de uma transição rápida junto com o Edenilson. Ele ainda tem um problema quando ele chega na frente do goleiro, parece que ele não sabe o que ele vai fazer, se ele chuta em gol, se ele passa. Quando ele tem que chutar, ele passa, quando ele tem que passar, ele chuta. Então ele precisa melhorar, mas é guri, é muito novo. O Praxedes, para quem não sabe, tem 19 anos. E é a leitura que vem com a prática, né? Vem com o passar do tempo, com certeza, para saber o que fazer naquele momento que é decisivo dentro do jogo. Convenhamos, é um Internacional cheio de indefinições para o Clássico Grenal. Indefinição na defesa, no meio e no ataque. E foi assim até agora na temporada. O Miguel Ramírez não repete escalações, independente da competição. Nenhuma repetição de escalação tivemos ainda desde que ele assumiu. E o Grêmio, Felipe? Bom, o Grêmio já dá para praticamente afirmar o time aqui, né? O Grêmio eu acho Tem a dúvida do Thiago Santos. O Jean-Pierre parece que foi relacionado, né? Mas eu não sei se o Grêmio vai divulgar a relação. Se fizer isso vai ser amanhã, né? Geralmente é ou hoje à noite, porque o Grêmio concentra hoje, né?
Mas está se falando na possibilidade, pelo menos, dele ficar à disposição no banco, mas não deve começar o jogo. E aí o time está praticamente encaminhado, muito semelhante ao que jogou, por exemplo, contra o Caxias, né? Ontem já teve algumas modificações, com o Thurin começando, mas a gente sabe que foi muito mais preservação para o Diego Souza, que é um dos principais nomes do Grêmio nessa temporada. Vamos definir o Grêmio, Filipinho? Vamos lá, o Breno, que está na seleção olímpica, né? Foi chamado. Sexta-feira chamado, juntamente com o Matheus Henrique. O Breno começa na lateral direita, Rafinha. Não tem dúvida. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Na dupla de zaga, Jeromel, Juan e o lado esquerdo com o Diogo Barbosa. Acho que também não há nenhuma dúvida quanto a isso. Melhor jogo dele ontem para mim com a camisa do Grêmio, Diogo Barbosa. Fez um bom jogo. Já havia feito um jogo razoável contra o Caxias e a gente viu uma evolução na partida de ontem também. Meio de campo, então, a gente pode... Aí tem a dúvida, né? Porque Lucas e Matheus, sim. O Thiago Santos não deve jogar. A gente não pode cravar aqui que ele está fora do jogo, mas pela forma e a experiência que a gente tem, vendo o semblante do jogador, balançando a cabeça, observando que não está legal, eu acho que ele está fora do jogo. E aí joga Lucas Silva e o Matheus Henrique, com o Darlan, na minha avaliação, à frente deles. Ou talvez o Darlan numa segunda, com o Matheus um pouco mais adiante, porque o Matheus foi bem ontem no jogo. Foi bem. Eu vou discordar dessa, Filipinho. Eu acho que o Maicon joga pelo emblema do Maicon no Clássico Grenal. Eu escalaria o Darlan. Sim. Mas eu acho que o Maicon vai jogar pelo emblema dele. E já vou falar por quê. Ontem, quando se machuca o Thiago Santos, o Thiago Nunes não pensa muito. Ele chama imediatamente o Maicon. Eu acho que já era pensando também no Clássico Grenal. Muda completamente. Eu acho que pela condição física e mobilidade do Maicon nas partidas em que ele acabou entrando, eu acho que ele não começa. Mas, né, vai ficar essa dúvida aí só momentos antes da bola rolar. E do meio para frente o time definido, né, Felipe? Eu acho que não tem muito com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, né? O lado direito com o Luiz Fernando e lá na frente o Diego Souza. O Diego Souza. O Grêmio enfrenta o Internacional no próximo domingo, às 4 horas da tarde. O Inter enfrenta o Grêmio em casa, no estádio Beira-Rio, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Você vai conferir toda a emoção da partida aqui pelo Grupo Independente. Tem um material muito legal que a gente produziu, que é uma entrevista com o árbitro da partida, o Anderson Daronco. Já está no nosso independente.com.br, na nossa página do Grupo Independente, e também já está disponível o áudio dessa entrevista lá no Spotify. Procura a Rádio Independente para você ficar por dentro também daquilo que falou o árbitro Anderson Daronco. Convenhamos, a gente está muito bem servido de árbitro para o Grenal 431. Com certeza. Daronco domingo, na próxima partida, segundo confronto, o Leandro Voaden. Estamos bem servidos. Os dois principais árbitros do futebol gaúcho. Eu sou muito a favor dessa escolha, muito mais pelo ranqueamento do que sorteio, né? Porque sorteio nem sempre o melhor vai vencer. E nesse caso, os dois principais árbitros do nosso futebol estão à disposição. Tá igual para os dois, Filipinho, ou o Internacional chega um pouco mais pressionado no Clássico? Eu acho que chega um pouco mais pressionado, mas pelos resultados, né, dos últimos clássicos. Claro que no Campeonato Brasileiro o Internacional venceu o último clássico, mas já voltou a ter derrota. E eu acho que há uma pressão muito grande para o Inter tentar retomar de novo os títulos do Campeonato Gaúcho. E o próprio Inter traz uma pressão para ele pelo que fez dentro da Libertadores da América. Eu acho que principalmente isso. A Libertadores, que é uma grande arma numa corneta, né? Estamos na Libertadores. É uma situação que o torcedor do Inter ficou, no mínimo, preocupado. Por mais que esteja confiante e sabe que é melhor que o Olímpia, ficou preocupado. Beleza, te inscreve aí no nosso canal do YouTube, Esporte Grupo Independente, que a gente volta com mais informações do esporte a qualquer momento. Lembrando, domingo, cobertura completa do Grupo Independente. Você acompanha, inclusive, né, a nossa transmissão aqui pelo canal no YouTube, Esporte Grupo Independente. Valeu!